Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. O número de mortes confirmadas na tragédia da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, subiu para 250. O corpo de um homem, cujo nome ainda não foi divulgado, foi encontrado pelas equipes de busca na noite deste domingo. Com isso, os trabalhos de busca seguem por 20 desaparecidos. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão completou 8 meses no dia 25 de setembro. Ao todo, o desastre deixou 270 vítimas entre mortos e desaparecidos. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento que pode anular sentenças da Lava Jato. Se interpretada da maneira mais ampla possível, a jurisprudência pode afetar quase 90% dos casos da operação. O governo federal busca fechar nos próximos dias novo modelo do programa Minha Casa Minha Vida, com foco no norte e no nordeste do país. Informações com Luciana Verdolin. A meta é já no primeiro trimestre do ano que vem começar a atender as pessoas, não aos interesses das construtoras ou incorporadoras. Advogados de Lula se reúnem hoje com o ex-presidente para tratar da possibilidade de ida para o regime semiaberto. Na sexta-feira, procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lebos, responsável pela execução da pena do petista, que conceda a ele a progressão do regime do fechado para o semiaberto. João de Deus passa por novos exames no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia após sentir dores no peito. Hoje, o médium irá passar por uma avaliação com um cardiologista para determinar a causa da enfermidade. Usuários do bilhete único em São Paulo sem o nome impresso têm até hoje para trocar o cartão e evitar a perda de créditos comuns acima de R$ 43. Marcela Lorenzito. Quem perder o prazo terá o valor bloqueado e só poderá reaver a quantia após fazer um novo bilhete. Presidente do Peru dá ultimato e ameaça dissolver o Congresso. Martim Vizcarra diz ter apoio político, social, técnico para dissolver o parlamento, que é controlado pelo partido fujimorista Força Popular e outros grupos opositores. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. 10 horas e 6 minutos, o Supremo Tribunal Federal define nesta semana o impacto da decisão da Corte sobre os processos da Operação Lava Jato. Vamos a Brasília com o destaque de Antônio Maldonado. O Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira o julgamento que pode anular dezenas de sentenças da Operação Lava Jato. Na verdade, a maioria dos ministros já concordou com a tese de que, na fase final do processo, o delatado tem que ser ouvido após o delator que o acusa. Esse entendimento já é, por si só, uma grande derrota da força-tarefa. A questão é que ainda não se sabe o alcance total dessa decisão, e é isso que será acertado entre os ministros na quarta-feira. Se interpretada da maneira mais ampla possível, a nova jurisprudência pode afetar quase 90% das condenações da Lava Jato, segundo cálculos dos procuradores lá de Curitiba. Entre os possíveis beneficiários estaria o ex-presidente Lula, no caso específico do sítio de Atibaia. O fato é que já há um placar de 6-3, no sentido de que nos casos em que o réu não teve prazo posterior para se manifestar, haja a anulação da condenação. O que os ministros precisam decidir na prática é se essa interpretação vale para todos os casos, só para aqueles que forem julgados a partir de agora, ou só para os réus que reclamaram da situação, ainda quando o caso estava na primeira instância da Justiça. O plenário do STF poderia até ter decidido sobre essa questão já na última quinta-feira, mas como o tema é de extrema relevância e o ministro Marco Aurélio Mello havia se ausentado, eles preferiram então adiar a conclusão para que fosse tomada com quórum completo. E essa sessão tão aguardada pode ser a primeira de Augusto
Aras como Procurador-Geral da República. Ele assumiu a chefia do Ministério Público Federal na semana passada e, por isso, tem como uma das obrigações acompanhar justamente os julgamentos do plenário do STF. Como fez durante muito tempo o ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que após ser alvo de mandados de busca e apreensão na sexta-feira, passou a manhã de sábado tomando cerveja em uma distribuidora de bebidas aqui da capital federal. De Brasília, Antônio Maldonado. O governo prepara uma mudança no programa Minha Casa, Minha Vida. Quem conta os detalhes também de Brasília é a repórter Luciana Verdolim. Para tentar minimizar a cobrança, inclusive de aliados, de mais recursos para os programas habitacionais, como Minha Casa, Minha Vida, o governo tenta fechar, nos próximos dias, a remodelagem do programa com foco, a partir de agora, no norte e nordeste do país. O ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, lembra que o programa ele sempre foi muito centrado no sul e sudeste e agora pretende privilegiar a camada mais pobre da população. A gente quer atender aquelas famílias que, infelizmente, por uma situação ou outra, não podem acessar o mercado de crédito, não tem como tomar um empréstimo, um financiamento e precisam de um auxílio. E aquelas famílias que estão numa situação de precariedade, estão em moradias que realmente trazem uma indignidade humana. Então a gente quer atacar esse público. O dinheiro ainda é um problema. O governo não sabe exatamente quanto poderá investir no ano que vem. O ministro explicou, no entanto, que a ideia é apresentar ao presidente Jair Bolsonaro o novo modelo no mais tardar até novembro, para que seja possível formatar e anunciar o novo programa em dezembro. A meta é já no primeiro trimestre do ano que vem começar a atender as pessoas, não aos interesses das construtoras ou incorporadoras. No Congresso, o tema também é alvo de debates. Na semana passada, deputados da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara denunciaram que o programa corre o risco de ser paralisado por conta exatamente dos cortes de recursos. O deputado Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, cobrou a necessidade de mais dinheiro. Eu que sou de direita e apoio o presidente Bolsonaro, tenho defendido isso. Nós tivemos avanços significativos. Agora, no quesito moradia, o que se pede é o cumprimento do princípio constitucional, o direito à moradia. Ele admite que os problemas do programa são antigos, inclusive as irregularidades, mas que é preciso buscar formas de se atender a quem realmente precisa. Vale lembrar que o Minha Casa Minha Vida já tem 10 anos. Foi criado durante os governos petistas. De Brasília, Luciana Verdolim. Ex-ministro de governos petistas elogia Jair Bolsonaro por fala sobre a Amazônia na ONU. Aldo Rebelo, que atualmente está afiliado ao Solidariedade, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o presidente abordou a questão por uma perspectiva que não é a das ONGs. O ex-militante do PCdoB destacou que o discurso foi positivo por revelar uma Amazônia praticamente desconhecida. Segundo ele, o presidente adotou postura defensiva sobre o tema e parte da fala poderia ter sido mais explicativa. Ex-presidente da OAS cita pagamento de propina ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Em delação premiada recém-homologada pelo STF, Léo Pinheiro disse que fez pagamentos indevidos em troca da liberação de recursos ao Ministério da Integração Nacional e também para garantir obras do governo de Pernambuco. Segundo o delator, Fernando Bezerra Coelho ficava com 20% do montante, mas a defesa do senador rebate a acusação e espera que a denúncia seja arquivada. Wilson Witzel busca alianças políticas em preparação para a eleição presidencial de 2022. O governador fluminense tem intensificado as reuniões com integrantes do DEM, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o prefeito de Salvador, ACM Neto. Witzel também jantou com Ciro Nogueira, presidente do PP. Já a relação do chefe do Executivo do Rio de Janeiro com a base do PSL, de Jair Bolsonaro, tem se tornado conturbada. Bombeiros encontram um corpo mais de 8 meses depois do desastre em Brumadinho, em Minas Gerais. Vitor Moraes traz os detalhes.
O desastre do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale, deixou 270 vítimas, entre mortos e desaparecidos. De acordo com o último balanço das autoridades, 249 mortes foram confirmadas e as buscas seguem por 21 pessoas. O corpo encontrado nesse domingo foi localizado por um cão farejador e estava a cerca de 2 metros de profundidade. Segundo o tenente-coronel Fábio Daldegan, comandante do 1º Batalhão, a região fica mais ou menos a 5 quilômetros da barragem. No momento da localização do corpo, não foi possível identificar se é um homem ou uma mulher, nem se a arcada dentária está preservada. A última vítima que foi identificada antes dessa foi João Paulo Ferreira Amorim, de 31 anos, há um mês atrás. As buscas pelas vítimas da tragédia da Vale chegam a 248 dias seguidos. A operação é a maior já realizada no Brasil. E agora a gente vai até o Rio de Janeiro conversar ao vivo com Rodrigo Viga, que já está a postos para falar aqui com a gente. Oi, Viga, muito bom dia para você. Tudo bem, Nicole? Como é que você tá? Tá de volta, né? Tudo bem com você? Sim, tô de volta. O retorno hoje. Sempre um prazer falar com você, viu, Nicole? Muito obrigada, Viga. Digo mesmo. Ouvintes e internauta da Jovem Pan também. Tá frio ou tá quente em São Paulo, hein, Nicole? Tá esquentando, gradativamente, mas tá esquentando. Hoje começou com chuva aqui no Rio de Janeiro, o tempo fechado, mas já é uma força de expressão idiomática, tá? Não vai ser agora, daqui a pouco. Senão daqui a pouco, você falou que ia melhorar o tempo, não melhorou. Eu falei, ao longo do dia vai melhorar e ao longo da semana o clima tá muito doido, embora muita gente não acredite nisso, né, minha cara Nicole? Essa semana nós deveremos ter termômetros com cara de verão em plena primavera. Se na semana passada mais parecia inverno em plena primavera, essa semana os termômetros vão para lá de 30, podendo chegar a 40 graus. Assim não dá, assim não pode. Haja saúde, né, Nicole? Rio 40 graus literalmente, né, Viga? Na área da segurança, então, nem se fala, viu, minha cara Nicole? Uma manhã conturbada, perturbada por tiros, confrontos, tiroteio lá no Fonseca, em Niterói, na região metropolitana. A polícia está lá desde cedo, tem morador que não conseguiu sair de casa e reclamando do horário de intervenção da Polícia Militar, dizendo que é o horário justamente de movimentação de pessoas saindo para o trabalho, pouco depois das 7 da manhã, crianças indo para a escola e dizendo que isso precisa ser melhor pensado, melhor calculado, melhor planejado, para não colocar inocentes em risco, né, na chamada linha do tiro. Aqui em Madureira, no Morro da Serrinha, também tem bang-bang, tem tiroteio acontecendo, assim como em comunidades do bairro do Meia e na Vila Kennedy, na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Você sabe, né, minha cara Nicole, vice-internauta da Jovem Pan, que na semana passada o governador Wilson Witzel esteve em Brasília tratando de questões políticas e de interesse do Rio de Janeiro, como o acordo de recuperação fiscal, teve também tratando do seu plano, né, ousado e ambicioso de se lançar candidato a presidente da República em 2022 e conversando com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre uma representação que ele promete apresentar na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, ainda esta semana, contra vizinhos sul-americanos, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Segundo o governador Wilson Witzel, que se vê aqui no Rio de Janeiro, no país de uma maneira geral, um verdadeiro genocídio, né? Mortes em grande quantidade em série, e algo precisa ser feito pela Organização das Nações Unidas, mobilizar tropas, recursos e investimentos para acabar com o genocídio no Brasil. Segundo Wilson Witzel, esses países que eu citei, né? Colômbia, Bolívia, Paraguai e também o Peru, são produtores e emissores de armas, drogas e munições que cruzam a fronteira e vêm aqui para os estados brasileiros, provocando colateralmente esse índice de violência e de criminalidade altíssimo nas grandes cidades brasileiras. Embora o Wilson Witzel tenha dito que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais segura do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, olhando para estatísticas que realmente são difíceis de serem encontradas no dia a dia, no cotidiano do Rio de Janeiro. Minha cara Nicole, ouvinte internauta da Jovem Pan, maltratar criança é algo muito perverso, né? Imagina recém-nascido. Mais um recém-nascido foi abandonado, viu? Foi encontrado pela polícia abandonado em uma rua na freguesia Jacarepaguá,
zona oeste do Rio de Janeiro. Olha que crueldade, Nicole, o bebezinho, um menino, ainda estava com um cordão umbilical, né? Os vizinhos ouviram o choro da criança, chamaram a polícia conseguiu salvar, resgatar a criança que está internada em um hospital da zona oeste da capital. A mãe que abandonou o filho ainda não foi identificada pela polícia. Ainda no campo da violência, viu, minha cara Nicole, a vice-internacional da Jovem Pan, bandidos e criminosos, é uma quadrilha que está estudando estatísticas do governo do estado do Rio de Janeiro, justamente essas estatísticas de violência e de criminalidade, e estão vendo onde há menor atuação da Polícia Fluminense, principalmente na região metropolitana, ali em São Gonçalo e Niterói. Falei agora há pouco de Niterói, lá no Fonseca, onde tem bang-bang e tiroteio na Nova Brasília. Pois bem, estão analisando esses locais para justamente dar o bote, né? Roubar e furtar mercadorias de entregadores, especialmente da empresa de Correios e Telégrafos. Minha cara Nicole, como é que é a relação entre prefeito e governo do estado aí em São Paulo? É boa, saudável, é próxima, é distante? Como é que funciona? É próxima, né, Viga? Até porque nosso prefeito aqui de São Paulo é do PSDB, o Bruno Covas, e também o governador João Dória, que também é do PSDB, então tem uma relação ali mais próxima, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente não pode dizer a mesma coisa, né, minha cara Nicole? Cada um é de uma legenda, cada um tem seu plano, cada um tem a sua ambição política eleitoral. São ambições político-eleitorais que começam a se manifestar desde já. Você lembra que recentemente, né, o Crivella e o Witzel andaram trocando farpas quando houve desavenças sobre questões envolvendo a cidade do Rio de Janeiro. O Witzel chegou a declarar do alto de um ato que foi considerado pela prefeitura bastante arrogante, que o prefeito Marcelo Crivella deveria colocar um filtro, né, na boca para parar de falar besteira. O Crivella retrucou dizendo que ia buscar esse filtro justamente em Harvard, onde o governador do estado, Wilson Witzel, disse que tinha feito uma graduação que efetivamente não aconteceu. Depois eles se aproximaram, deixaram as diferenças de lado, falou-se até na possibilidade da cessão do Sambódromo do Rio de Janeiro para o governo do estado do Rio de Janeiro, que não se consumou, e aí agora novamente eles estão distantes. Eu diria que não devemos convocar, chamar, convidar para a mesma mesa Crivella e Wilson Witzel. Estão novamente distantes e por conta dessas questões que eu falei, político-eleitorais. O Crivella está de olho na reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. E o Witzel, num projeto bastante ambicioso e ousado, está de olho na sua candidatura à presidência da República em 2022. E a relação azedou ainda mais porque o Crivella estava tentando o apoio do Witzel na eleição do ano que vem. Mas o Witzel, ao que parece, não vai dar este apoio. Daí também mais um motivo para esse distanciamento. Fala-se aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que Witzel poderia apoiar na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020 o seu oponente na eleição do ano passado para o governo do estado do Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes. Essa seria inclusive uma costura que estaria sendo conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do Democratas, mesmo partido do Eduardo Paes, e que tem mantido contato com uma certa frequência com o governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. As peças do tabuleiro já estão se mexendo, já estão se movimentando, viu, minha cara Nicole? Viga, até a gente comentava antes, né, de eu sair de férias com o Zé Maria Trindade, que as eleições estão longe ainda, mas parece que o tempo está cada vez mais antecipado, né, em relação à política. A gente está sempre pensando mais à frente do nosso tempo de agora e, enfim, esse tabuleiro realmente já está se formando, o xadrez já está completo e a gente tem que lembrar também que é a conveniência dos sabores, né, dos ventos aí, como é que vai se formar tudo isso. Tem muito chão para rolar, vamos ver como é que vai ficar até 2022 de fato. Como eu digo, viu, minha cara Nicole, eu venho internauta da Jovem Pan. Na política funciona assim, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, ou a mentira de hoje é a verdade de amanhã, ou seja, tudo pode acontecer, viu, Nicole? Tá certo, Viga, é isso mesmo. Obrigada pelas informações, uma ótima segunda, ótima semana para você aí.
Para você também. Que venha o calor, porque entre a chuva e o calor eu prefiro muito mais o calor, o bafo quente. Bom dia, Somos dois, viu, Viga? Tchau, tchau. João de Deus segue internado em hospital de Goiânia. Mais informações com a repórter Larissa Coelho. João de Deus passou por novos exames neste domingo no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Ele foi transferido para a unidade de saúde na sexta-feira após sentir dores no peito. De acordo com o boletim médico, João de Deus tem quadro estável e deve permanecer em observação. Nesta segunda-feira, ele irá passar por uma avaliação médica com um cardiologista para determinar a causa das dores. O médium está internado na enfermaria do Hospital Municipal, onde passa por um tratamento contra a anemia. Segundo o núcleo de custódia, todos os procedimentos estão sendo realizados em conformidade com a lei. Ainda de acordo com o órgão, a unidade de saúde deve informar quando o médium terá condições de voltar ao presídio. João de Deus está preso desde dezembro do ano passado, acusado de abusar sexualmente de mulheres. Os crimes aconteciam durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O Ministério Público já realizou pelo menos 11 denúncias contra ele, sendo 9 por crimes sexuais. O presidente do STF deve propor regra para evitar a anulação total de dezenas de ações da Operação Lava Jato. Na quarta-feira, Dias Toffoli pode sugerir que os processos retornem à fase das alegações finais, com prazo maior para os réus delatados. A ideia é anular as sentenças apenas se o réu contestou as alegações finais ainda na primeira instância ou se a defesa ficou prejudicada com a abertura conjunta de prazos. Dessa forma, Toffoli pode criar um filtro para anular apenas parte das condenações. Prejuízo do BNDES com a Odebrecht pode chegar a 14 bilhões e 600 milhões de reais. As perdas com aporte para obras da empreiteira no exterior são de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Parte do déficit será do Tesouro Nacional, que deu garantias em empréstimos para a contratação da empresa. Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, esse é o maior prejuízo da história do banco e o Grupo Odebrecht meteu os pés pelas mãos. Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos sugere ampliação da licença maternidade para 1 ano. Damares Alves também pretende ampliar a licença paternidade, atualmente de 5 dias. A licença maternidade é de 4 meses, que pode ser estendida para 6 por opção do empregador. A ministra admite que a sugestão encontrará resistências no Congresso, mas garante que pretende lutar por essa ideia. Depois do pedido de progressão de regime feito pelo Ministério Público Federal, os advogados do ex-presidente Lula vão a Curitiba para consultar o líder petista sobre o assunto. Repórter Vitor Brown. Os advogados de Lula devem se reunir nesta segunda-feira com o ex-presidente para tratar da possibilidade de ida para o regime semiaberto. Na sexta-feira, procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lebos, responsável pela execução da pena do petista, que conceda a ele a progressão de regime do fechado para o semiaberto. No documento, a força-tarefa alegou que Lula já estaria prestes a atingir o cumprimento de 1/6 da pena estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, que apresenta bom comportamento e que por isso teria direito ao benefício. Logo depois da manifestação do Ministério Público Federal, a defesa de Lula disse que vai consultá-lo sobre a possibilidade em uma reunião nesta segunda-feira, mas declarou que o ex-presidente deve ter a liberdade plena restabelecida porque não praticou qualquer crime e foi condenado em um processo ilegítimo. A posição é a mesma da namorada de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, que escreveu nesse final de semana no Twitter: "A liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça." No regime semiaberto, o preso pode trabalhar ou fazer cursos fora da cadeia durante o dia, mas precisa voltar à noite e aos finais de semana. Ocorre que, em muitos casos, os presídios não têm condições de abrigar detentos nesse sistema e, com isso, acabam sendo liberados com o uso de tornozeleira eletrônica. No caso de Lula, se houver a progressão de regime, caberia à juíza Carolina Lebos definir em que condições se daria o cumprimento da pena. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.
Agora são 10 horas e 27 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta para você? A Drogaria São Paulo pensou e por isso está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 31 minutos. Hora da previsão do tempo em todo o país com Desirê Brant, que traz as novidades. Olha, ainda tem previsão de chuva para este começo de semana entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, mas ao longo agora desses próximos dias, os primeiros do mês de outubro, a chuva irá diminuir e bastante entre o sudeste e o centro-oeste e ela volta a ganhar força na região sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul. Para hoje, segunda-feira, ainda tem previsão para pancadas de chuva, especialmente entre o Espírito Santo, norte de Minas e sul da Bahia. No centro-oeste do Brasil, o tempo já fica mais firme em grande parte da região. Sul do país, por enquanto com tempo seco, mas de terça para quarta-feira já vão ocorrer as primeiras pancadas de chuva por causa da aproximação de uma frente fria. Quanto à temperatura, hoje o dia vai ser quente em Porto Alegre, com máxima de 30 graus. Em Cuiabá vai fazer 35 graus, Palmas 36 e Teresina terá máxima de 38 graus. Na capital paulista,
Paulista, finalmente quem está de volta é o sol. E a máxima prevista para esta segunda-feira é de 28 graus. Amanhã esquenta mais e a máxima vai chegar aos 33 graus na cidade de São Paulo. E por enquanto, sem previsão de chuva para esses próximos dias. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. A Petrobras executa um plano para a retirada de dutos das áreas urbanas de São Paulo, tubulações que atraem criminosos e podem causar acidentes. Desde 2011, São Paulo já acumula 282 casos de furtos ou tentativas de furtos de combustíveis. Mais detalhes desse caso na reportagem de Vitória Bel. Você sabia que o combustível que abastece o seu carro é transportado por uma gigantesca rede de dutos subterrâneos que quase ninguém vê? As tubulações cruzam áreas rurais e os centros urbanos e por onde passam chamam a atenção de criminosos. A Petrobras calcula por ano um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais com furtos de combustíveis retirados desses canos em todo o país. Apenas no estado de São Paulo foram registrados 151 furtos ou tentativas de furtos desse tipo no ano passado. Desde 2011, o estado já acumula 282 casos. Em junho deste ano, a polícia descobriu uma quadrilha que chegou a cavar um túnel com 5 metros de profundidade e outro com 20 metros de extensão de uma casa em Santo André até atingir um duto. Os criminosos forneciam combustível clandestino para um posto de gasolina em Guarulhos. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, as ações de combate a esse crime já levaram a uma redução em mais de 40% no número de furtos em São Paulo neste ano. O delegado Júlio César Teixeira afirma que, na maioria das vezes, os bandidos têm experiência no manejo dessas tubulações. Normalmente acabam sendo pessoas que, de alguma forma, já trabalharam com isso, ou diretamente com as empresas vítimas ou com empresas terceirizadas que faziam serviços para as empresas vítimas. Os dutos passam por localidades populosas, debaixo das ruas e bem ao lado das casas. Em Itaquera são 2, um de óleo combustível e outro de gasolina vindos do Vale do Paraíba. O crescimento do bairro estreitou as margens de segurança e obrigou a Petrobras a pensar num plano de desativação das tubulações. A agente de segurança operacional da Transpetro, Adriana Andrade, explica que a nova rota de combustíveis passará por uma área rural. A Transpetro e a Petrobras está com um plano do PDD, Plano Diretor de Dutos, que ele vem por escala retirando alguns dutos dos centros urbanos. Aí ele é desativado, inertizado, não é transportado mais nenhum tipo de combustível e aí essa rota da nafta e gasolina acaba passando pelo nosso novo traçado, que é através de uma área rural. Segundo a Petrobras, os dutos de gás natural já foram retirados das áreas urbanas. A próxima etapa será remanejar a tubulação que leve nafta e gasolina, produtos inflamáveis e altamente tóxicos. Jéssica Cruz mora em Itaquera, na zona leste da capital, e sabe bem como é conviver com o receio de ter um cano desses perto de casa. Para ela, a desativação dos dutos será um alívio. A gente fica com medo, né? Eles colocam fogo muitas vezes aí dentro, a gente liga pro corpo de bombeiro, eles vêm, apaga, a gente fica com medo. Mais de R$1 bilhão será investido no chamado Plano Diretor de Dutos, que deve ser concluído em 2020. Serviços de transporte individual de passageiros crescem em relação aos coletivos. Gerando nossa equipe de reportagem, agora é hora e vez de Marcelo Matos. Após o impacto imediato sobre o táxi, os aplicativos de transporte retiram também agora passageiros dos ônibus e reforçam a desigualdade entre os meios formais e regulados e limitados por licitações e os tecnológicos livres de restrições legais e, ao mesmo tempo, comerciais. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de São Paulo, Francisco Cristóvão, reconhece que as mudanças serão inevitáveis e é preciso melhorar também muito o serviço ao usuário, mas ressalta o avanço do meio individual
sobre o coletivo. Se nós perdermos essa prevalência do transporte coletivo para o individual, a cidade vai vivenciar o caos. Quer dizer, nós não temos espaço urbano para acomodar, né, todas essas tecnologias que estão aí, que elas são, na verdade, tecnologias de transporte individual. O presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Ailton Brasiliense, avalia que o usuário busca hoje preço, conforto, confiabilidade para reduzir os tempos de espera e também viagem. Essa entrada dos aplicativos, ele poderá ser um bem devidamente adequado ao transporte público daí, ou ele poderá significar um problema muito sério, porque a margem de sobrevivência do transporte público em qualquer cidade está muito estreita. Em Goiânia, o sistema de ônibus formal está autorizado a buscar passageiros e itinerários via aplicativo. Em São Bernardo do Campo, a Metro e a U-Bus de Victor Gonzaga oferecem modelo executivo entre a capital e o ABC, com um aumento da tarifa de 10 para R$ 14, comparadas apenas solicitadas pelo online. A pessoa baixa o aplicativo, ela se cadastra, né? E aí você pode fazer a solicitação pelo endereço, então, a origem e o destino, né? Saber que rota que tem disponível e aí poder efetuar a compra diretamente pelo próprio aplicativo. Estudo da ANTP aponta que a fuga de 10% dos pagantes dos ônibus para aplicativos ou demais alternativas pode gerar um desequilíbrio em São Paulo de 30% na tarifa. Para a entidade, a nova concessão precisa levar em consideração o avanço dos meios tecnológicos e, sobretudo, a capital depende dos corredores exclusivos e informações aos usuários online da circulação dos coletivos, para garantir mais rapidez e também confiabilidade de sistemas e também os seus horários. Agora são 10h39. O Congresso deve votar na quarta-feira um projeto que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento da União para este ano. A proposta foi a alternativa encontrada pelo governo para viabilizar o custeio da máquina e garantir a continuidade de vários programas. O Ministério do Desenvolvimento receberá a maior parte do montante, cerca de 1 bilhão de reais. Em seguida, aparecem os Ministérios da Saúde, com 732 milhões de reais, e da Defesa, com quase 542 milhões. Por outro lado, o projeto retira 926 milhões de reais do Ministério da Educação. Em audiência no Congresso, na semana passada, o ministro Paulo Guedes criticou o excesso de gastos obrigatórios. Alguns sugerem, vamos furar o teto. E eu só diria o seguinte, furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós furamos o teto. Nós fomos para a hiperinflação porque nós furamos o teto, nós fomos para moratória externa porque furamos o teto, nós fomos para a recessão porque furamos o teto, nós fomos para os maiores juros do mundo, e os mais elevados impostos do mundo porque nós furamos o teto. Então não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. Na Comissão Mista de Orçamento, Paulo Guedes fez um apelo por maior flexibilidade no uso dos recursos do governo. Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se mostrou favorável aos anseios do ministro da Economia. Eu acho que todos nós que estamos na política devemos sempre refletir muito sobre a peça orçamentária do próximo ano, que, como o ministro disse, deixa de forma clara a sinalização que ou nós reformamos o Estado ou nós estaremos aqui apenas, validando o pagamento de pessoal e custeio da máquina pública sem nenhuma capacidade de investimentos. Considerado vital pelo governo Bolsonaro, o projeto que remaneja 3 bilhões do orçamento deste ano deve ser alvo de intenso debate. Isso porque a oposição diz que os recursos serão destinados ao pagamento de emendas parlamentares em resposta ao apoio à reforma da Previdência. Empresários pedem plataforma única para o envio de dados trabalhistas. O Levi Guimarães traz as informações. Empresários vêm se mostrando preocupados com a possibilidade de a Receita Federal ter uma plataforma própria no sistema E-Social. Criado em 2014 para manter informações de empregadores domésticos, o E-Social vem sendo ampliado para todas as empresas e já conta com dados de 40 milhões de trabalhadores, com a adesão de quase 6 milhões de empresas.
Recentemente, a Receita informou que dados previdenciários e tributários teriam de ser colocados em um sistema separado das informações trabalhistas. Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, a diretora da Associação Brasileira das Empresas de TI e Comunicação disse que uma separação dos dados seria um retrocesso. O coordenador-geral do E-Social no Ministério da Economia, João Paulo Machado, disse que a pasta é favorável à manutenção de todos os dados em uma plataforma só. Dessa premissa mesmo de entrada única, de que não haja validações separadas, que haja apenas uma validação, que seja uma informação, que nada que esteja no E-Social seja retirado do E-Social e levado para outro sistema, porque já está construído e desenvolvido pelas empresas, isso gera custos tanto para as empresas como para o próprio Estado. Os debatedores também apontaram a necessidade de uma simplificação do E-Social, alegando que há um excesso de informações que precisam ser enviadas pelos empresários. É o que afirma o deputado Alexis Fontaine, do Novo, autor do pedido de realização da audiência. Ele tem que ter estrutura, ele tem que ter prazos, tem que ter sistemas, ele tem que ter uma série de coisas para poder atender as obrigações acessórias. Nesse momento, o governo percebeu que esse peso, esse fardo estava muito grande nas costas do empresário e que não fazia sentido. Boa parte daquelas informações não tem a menor necessidade. O Ministério da Economia pode avançar nos próximos dias com a simplificação dos sistemas. De acordo com o coordenador-geral do E-Social, vão ser publicadas portarias livrando as empresas de enviar pelo menos 15 informações para programas diferentes do governo, pois elas já constam no E-Social. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, e agora a gente continua em Brasília para conversar ao vivo com Zé Maria Trindade, que já está a postos para trazer aí as novidades da nossa capital. Zé, bom dia para você, tudo bem? Salve, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, esta é uma semana decisiva no Supremo Tribunal Federal para os processos da Lava Jato, né? Os que alguns já têm até sentenças e que podem ser anuladas diante de uma reinterpretação do Supremo da lei que regulamentou a delação premiada. O plenário já tem a maioria e considera o delator como um auxiliar da acusação. Por isso, os delatados devem apresentar as alegações finais. Por último, é este o raciocínio. E a decisão do presidente Dias Toffoli de adiar para esta semana uma sentença final, né, acaba levando o Supremo a uma espécie de parlamento. Ele vai apresentar uma sentença que seja comum, que seja aceita pelo menos pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí ficam as dúvidas. A tendência é de que os processos, eles voltem à fase de alegação final, né, quando houver o pedido lá na primeira instância de apresentar as alegações finais, que são as últimas considerações no processo antes da sentença. Não adianta muito, porque o juiz pode simplesmente pedir as alegações de novo e, em seguida, emitir a sentença muito parecida, próxima do que já foi, do que já aconteceu. Mas isso acaba atrasando o processo e provocando, inclusive, prescrições. Então, trata-se de um momento importante, viu, Nicole? E Zé, pode haver, por exemplo, esse entendimento de que até do Augusto Aras, né, novo Procurador-Geral da República, de que essas decisões só valham a partir de agora adiante, né, não para os processos que já foram encerrados? Existe essa ideia, mas ela, pelo que podemos observar no plenário, ela é minoria, ela é uma posição minoritária ali entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma espécie de redução de danos. Os ministros que perderam, e sabendo que perderam por maioria, colocaram essa proposta, tentando unificar aí daqui para frente. Seria o lógico, né? Se uma lei, se uma instrução não existia antes, é normal que só possa ser aplicada daqui para frente. Mas, para você ter uma ideia, todo o debate do Supremo na semana passada foi em torno de um habeas corpus, que prevê a anulação da sentença e retorno ao início, como foi no caso do Bendini. É um ex-gerente de empreendimentos da Petrobras. Então, se o habeas corpus foi concedido,
não foi exatamente nesse sentido daqui para frente. Há uma grande interrogação e a novidade é mesmo essa ideia do presidente do Supremo dando uma de líder de partido, o relator de uma comissão do Congresso Nacional. Então, a gente aqui indicando aí a parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. E Zé, segundo informações do jornal O Globo, o ex-presidente do OAS, Léo Pinheiro, afirmou em delação premiada que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, teria recebido aí uma propina em troca da liberação de recursos. Essa situação do líder do governo fica cada vez mais difícil, né? Sim, fica. O presidente decidiu manter o líder do governo, até porque houve uma grande pressão ali de aliados no Senado Federal para que isso acontecesse. E mais, é um momento sensível em que o presidente Jair Bolsonaro pretende apoiar o nome do filho no Senado, que será indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Mas, olha, aliados do presidente me disseram de que ele se considera também vítima de acusações infundadas e tal, e que entende que nesta fase do processo ainda não há uma formação de culpa. Só, Nicole, que esta posição do líder do governo é totalmente política e o discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha foi de intolerância total a qualquer tipo de situação parecida, de qualquer tipo de acusação. Então, soou mesmo como uma dificuldade do governo em resolver pelo menos esse problema que acabou indo para o colo do governo. Os presidentes da Câmara e Senado reclamaram das ações da Polícia Federal, desta operação, e segundo o presidente do Senado, até foi ao Supremo, né? Foi uma operação desnecessária e contra um outro poder. Houve reclamação para todos os lados. E Zé, para a gente fechar, você estava falando a respeito aí da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que é uma grande expectativa para essa semana. O que mais que a gente pode esperar aí dos próximos dias em Brasília? Pois olha, Nicole, os líderes estão tentando aí fazer uma pauta de votações até o final do ano. O calendário já está meio corrido, os deputados e senadores entram em recesso no dia 17 de dezembro, né? Então é preciso definir as votações. Imediatamente a reforma da Previdência virou de novo prioridade, era para ser votada em primeiro turno na semana passada e a tentativa é de votar a reforma da Previdência no Senado no primeiro turno já nesta semana. No mais, existem vários projetos na área de economia, há um apoio muito grande à equipe econômica do governo Bolsonaro para que os projetos andem no Congresso Nacional. Então, a prioridade total aí é o debate sobre a pauta até o final do ano. O ano está acabando para o Congresso, viu? A gente mal terminou de falar em recesso, né, Zé? Do meio do ano, recesso branco, agora já veio o recesso de dezembro. Tá passando corrido mesmo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Pois não, Nicole. Muito bom dia a todos. Disputa dos três poderes por verbas é levada ao Supremo Tribunal Federal. 9 estados estão envolvidos em ações por atrasos e tentativas de reduzir valores de repasses ao Judiciário e ao Legislativo nos últimos 2 anos. Os governadores alegam que os orçamentos estão deficitários, o que impossibilita investimentos em áreas básicas. Já Judiciário e Legislativo registram superávit e usam os recursos públicos para erguer obras milionárias. Fiscais do IBAMA criticam a ausência do Exército em ações contra garimpos ilegais na Amazônia. O documento obtido pelo jornal O Globo revela que membros das Forças Armadas se recusaram por 3 vezes a dar suporte nessas operações. A alegação é de que as ações do IBAMA poderiam resultar na destruição de equipamentos. A negativa provocou o cancelamento de 2 incursões, mas o Exército nega irregularidade e diz que as ações são planejadas em conjunto. Conselho Nacional do Ministério Público avalia a investigação contra Rodrigo Janot. Um grupo de conselheiros quer que o tema seja tratado como reclamação disciplinar junto à Corregedoria do CNMP. Após revelar que queria matar Gilmar Mendes e descrever o episódio em um livro, o ex-procuradora-geral da República pode sofrer punições disciplinares e também civis. Caso seja condenado pelo CNMP, Rodrigo Janot pode ter a aposentadoria cassada. Romeiro atropelado por ônibus de banda católica foi enterrado neste domingo. Destaque da repórter Larissa Coelho.
O corpo do romeiro atropelado por um ônibus da banda Rosa de Saron foi enterrado neste domingo em São José dos Campos. Manuel Santos dos Anjos estava a caminho da Basílica de Aparecida quando foi atingido pelo veículo. A vítima, de 47 anos, fazia o trajeto para agradecer por uma cirurgia bem-sucedida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu o acostamento. A suspeita é que a barra de direção do veículo tenha se quebrado. O veículo vai passar por perícia para determinar a causa do acidente. Os integrantes da banda Rosa de Saron estavam no ônibus, mas não sofreram ferimentos. O grupo publicou uma nota de pesar nas redes sociais, na qual informou o cancelamento do show que faria no sábado em Macaé, no Rio de Janeiro. Com a proximidade do dia de Nossa Senhora Aparecida, cresce o movimento de pessoas que peregrinam pela rodovia Presidente Dutra, aumentando o risco de acidentes. A concessionária que administra a via afirmou que dá orientações para que os romeiros utilizem um caminho mais seguro até Aparecida, como a Rota da Luz. Jovem Pan e GoAir realizam o 15º Prêmio Melhores da Gastronomia de São Paulo. Quem acompanhou esse evento foi o repórter Afonso Marangoni. Em noite de gala, a Jovem Pan e a revista GoAir Gastronomia realizaram a 15ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia de São Paulo 2019. O evento ocorreu no Hotel Tivoli Mofarrege e contou com a presença de centenas de convidados. A festa também celebrou os 15 anos da revista GoAir Gastronomia. Na edição deste ano, foram 31 categorias contempladas. Os vencedores foram eleitos pelo público da Jovem Pan e pelos leitores da revista. 20 dos ganhadores nunca haviam recebido o prêmio. No evento, o presidente da GoAir, Norberto Busto, destacou a importância da parceria entre a revista e a Jovem Pan. Muito importante por causa da credibilidade, da seriedade da rádio que está conosco há mais de 10 anos nessa parceria duradoura. Jovem Pan, revista GoAir, mais uma vez aqui nessa noite maravilhosa, premiando os melhores da gastronomia paulistana. O jornalista César Filho, que apresentou o prêmio, disse que São Paulo congrega a culinária de vários países em um só lugar. Eu digo sempre o seguinte, a melhor pizza do mundo não está na Itália, está aqui, né? Muitas vezes a melhor culinária de vários países não está no país de origem, mas está em São Paulo. Eu já viajei, não posso dizer que o mundo todo, mas já viajei em vários países e eu acho que a gastronomia de São Paulo, pela riqueza que tem, pela pluralidade que tem, de tantas e tantas especialidades, é a melhor do mundo. O vencedor na categoria Carne à la carte foi o restaurante Varanda e o prêmio foi entregue pelo vice-presidente do grupo Jovem Pan, José Carlos Pereira. O empresário Silvio Lazzarini comemorou a vitória e disse que a honraria é resultado do carinho que a casa tem em receber os clientes. É um reconhecimento ao trabalho duro, firme, cotidiano, que não para sábado de domingo a domingo. Já o melhor restaurante francês deste ano é o Le Jazz Brasserie. Ao receber o prêmio, Gil Leite destacou que a casa completa 10 anos em 2019. É o prêmio da equipe, é o prêmio de todo mundo aí que faz o Le Jazz acontecer, prêmio dos clientes que prestigiam a gente todos os meses, todos os dias. E agradecer a GoAir aí, fantástico pra gente, sempre bom ter um reconhecimento, levar lá pro pessoal, dividir isso com eles. O restaurante de Japa ganhou o prêmio de melhor rodízio de comida japonesa. O proprietário Miguel Alage disse que hoje em dia o cliente está cada vez mais exigente e que a casa busca fornecer uma experiência gastronômica completa. A gente sempre procura fazer um bom trabalho, mas é muito importante ter esse trabalho reconhecido. Na categoria Peixes e Frutos do Mar, o campeão foi o Amadeus. A chefe Isabela Mazzano disse que o sucesso do restaurante se deve ao respeito à matéria-prima e aos clientes. Depois de 32 anos de Amadeus, esse reconhecimento, seguir como uma referência numa cidade como São Paulo, com tantos restaurantes, uma enorme alegria estar aqui. A Bela Sintra foi o melhor restaurante português de 2019. A casa foi representada por Miguel Bittencourt, filho do proprietário Carlos Bittencourt. Ele destacou a importância do prêmio Jovem Pan GoAir Gastronomia. Eu
entrando principalmente lá na casa, esse prêmio significa muito para mim, porque primeiro ano que eu estou lá dentro, o ano inteiro, então acho que a importância desse prêmio para mim particularmente é muito grande. A melhor carta de vinhos de São Paulo em 2019 foi a do restaurante Figueira Rubaiá. O sommelier Fernando Souza destacou o diferencial da casa. Eu acho que a diversidade, preço justo, focar muito no que o cliente quer, o cliente pede, trazer o que realmente o povo está bebendo. O Madeiro foi eleito a melhor hamburgueria da cidade. O vice-presidente do grupo, Rafael Melo, disse que a marca continua com o projeto de expansão. A gente acha que tem muita coisa boa a fazer aqui no Brasil ainda, investir no Brasil, a gente acredita muito nesse momento de reestruturação que o país vem vivendo, a gente apostando no nosso negócio, no nosso trabalho e vendendo certo. A gente vai continuar focado aqui e crescendo cada vez mais. O prêmio Jovem Pan GoAir Melhores da Gastronomia também promoveu pela 5ª vez o concurso de Jovens Talentos. 35 duplas de 7 faculdades de gastronomia de São Paulo participaram do desafio. Sérgio Arno, chefe proprietário da La Pasta de Ala, que ganhou como melhor comida italiana, também foi o curador dos Jovens Talentos. Ele destacou a evolução do concurso. Esse ano, inclusive, se eu comparar com os anos anteriores, foi muito bom. Houve um crescimento dos alunos em questões de receitas, de criatividade, de tudo. Eu achei que foi fantástico. A dupla vencedora desta edição do concurso de Jovens Talentos é Felipe Osmo e Bruno Pezzolo, que representaram a faculdade AMB Morumbi. 10h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Olá, nós vamos falar de um importante assunto hoje, que são os papéis dos marcadores para predizer resposta aos novos tratamentos imunoterápicos no câncer. No caso, no câncer de rim. Nós sabemos que a imunoterapia é eficiente contra o câncer de rim do tipo células claras. E essas imunoterapias, elas podem causar respostas muito importantes no percentual de pacientes. Porém, nem todos os pacientes se beneficiam desse tratamento. E é importantíssimo saber quem são aqueles que realmente vão ganhar com o tratamento, evitando da gente promover um tratamento desnecessário, caro e com efeitos colaterais para aqueles que não vão responder adequadamente. No Memorial Sloan Kettering Cancer Center foi desenvolvida uma bateria de testes em 108 pacientes com câncer de rim avançado, tratados com imunoterápicos de última geração. O objetivo era buscar marcadores gênicos que poderiam prognosticar quem são os pacientes que mais se beneficiam daqueles que não vão se beneficiar desse novo tratamento. Descobriu-se que uma proteína chamada HLA-C foi associado a menor sobrevida quando tratado com imunoterapia. Isso é relacionado, essa proteína, com a quantidade de antígenos, ou seja, de marcadores que a imunoterapia usa para atacar o tumor de forma importante. Esse importante estudo, ele mostra, dentre outros, que o futuro da medicina será a descoberta de marcadores que nós consigamos, de modo objetivo, saber qual é o melhor tratamento para cada paciente. Numa era onde o paciente não mais se adequa ao tratamento, e sim o tratamento se adequa a cada tipo de paciente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu celular e até na sua televisão. Assista no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sábado a partir das 7 horas com imagens pela internet.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 11h01 e vamos acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Olá! Bom dia. Esse domingo foi aniversário de Ludwig von Mises. Nascido em 29 de setembro de 1881, Mises foi um grande expoente da escola austríaca de economia. A sua grande obra foi Ação Humana, um livro com mais de 1000 páginas sobre teoria econômica, sem um único gráfico. Mises foi também um grande nome do liberalismo democrata. Ele sempre soube das inúmeras imperfeições da democracia, que não é exatamente louvável por sua capacidade de boas escolhas, mas ainda assim defendeu com unhas e dentes o modelo democrático. O principal motivo era semelhante àquele que o filósofo Karl Popper tinha. A democracia é a forma mais pacífica que conhecemos para eliminar erros e trocar governantes sem derramamento de sangue. Em Liberalism, por exemplo, ele escreveu: a democracia é aquela forma de constituição política que torna possível a adaptação do governo aos anseios dos governantes sem lutas violentas, fecha aspas. Para Mises, que depositava enorme relevância no poder das ideias, somente a democracia poderia garantir a paz no longo prazo. Em Ação Humana, ele também reforçou essa visão e disse: por causa da paz doméstica, o liberalismo visa a um governo democrático. Democracia não é, portanto, uma instituição revolucionária. Pelo contrário, ela é o próprio meio para evitar revoluções e guerras civis. Ela fornece um método para o ajuste pacífico do governo à vontade da maioria. E acrescentou: se a maioria da nação está comprometida com princípios frágeis e prefere candidatos sem valor, não há outro remédio além de tentar mudar a sua mente, expondo princípios mais razoáveis e recomendando homens melhores. Uma minoria nunca vai ganhar um sucesso duradouro por outros meios. Em Socialism, Mises escreve ainda: a democracia não só não é revolucionária, mas ela pretende extirpar a revolução. O culto da revolução, da derrubada violenta a qualquer preço, que é peculiar ao marxismo, não tem nada a ver com democracia. O liberalismo, reconhecendo que a realização dos direitos econômicos objetivos do homem pressupõe a paz e procurando, portanto, eliminar todas as causas de conflitos em casa ou na política externa, deseja a democracia, fecha aspas. Mises enxergava como principal papel do Estado a defesa da propriedade privada. Ele não era um anarquista. Em Bureaucracy, por exemplo, ele escreve: a defesa da segurança de uma nação e da civilização contra a agressão por parte de ambos os inimigos, estrangeiros e bandidos domésticos, é o primeiro dever de qualquer governo. E ainda acrescenta em outro livro: é preciso estar em uma posição para obrigar as pessoas que não respeitam a vida, a saúde, a liberdade pessoal ou a propriedade privada dos outros a aceitarem as regras da vida em sociedade. Esta é a função que a doutrina liberal atribui ao Estado: a proteção da propriedade, liberdade e paz. Mais Mises e menos Marx. Plenário do Senado deve votar a reforma da Previdência em primeiro turno nesta semana. De Brasília, Antônio Maldonado traz os detalhes. A reforma da Previdência deve finalmente ser votada em primeiro turno pelo plenário do Senado Federal nesta terça-feira. A ideia era que o texto tivesse sido analisado pelos parlamentares na semana passada, mas os líderes partidários convidados pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, foram ao Supremo Tribunal Federal apresentar um recurso contra os mandados de busca e apreensão realizados no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Com isso, a votação foi adiada para esta semana. O senador Davi Alcolumbre quer votar a proposta no plenário já na terça-feira. Ele se comprometeu com os senadores que o adiamento na semana passada não atrasaria o cronograma de tramitação da PEC, que prevê a promulgação ainda na primeira quinzena de outubro. O compromisso desta presidência, da Secretaria da Mesa com todos os senadores, é que a gente vote na terça-feira, no plenário da CCJ pela manhã, a reforma da Previdência e
tarde e noite da próxima terça-feira a gente possa votar em primeiro turno, cumprindo o calendário que foi estabelecido por todos os líderes. Como disse o presidente do Senado, antes de chegar para análise do plenário, a reforma precisa mais uma vez ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. E nessa fase da tramitação, Davi Alcolumbre não pode trabalhar para acelerar o processo. Ele espera que os debates no colegiado sejam vencidos até o fim da tarde para, à noite, iniciar a discussão no plenário. O fato é que se a votação da Previdência ficar para quarta-feira, Alcolumbre terá que decidir entre concluir a análise da proposta ou reunir o Congresso. A sessão conjunta de deputados e senadores está marcada para o início da tarde e é aguardada com expectativa por conta da possível votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Além disso, estão na pauta 5 vetos presidenciais e, principalmente, 13 projetos de lei que liberam créditos orçamentários suplementares ou especiais para poderes, órgãos e empresas públicas. Entre os beneficiados estão os Ministérios da Educação e da Infraestrutura, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público e a Petrobras. De Brasília, Antônio Maldonado. Deputados e senadores querem discutir nesta semana os vetos do presidente Jair Bolsonaro à mini-reforma eleitoral. A meta é concluir a análise a tempo para que as novas regras possam valer já nas eleições do ano que vem. Um dos itens já sancionados permite o uso do fundo partidário para o pagamento de advogados e contadores em ações envolvendo candidatos. Já entre os pontos vetados está a recriação da propaganda política no rádio e na TV. Bolsonaro barrou ainda a previsão de que o tamanho do fundo eleitoral seja fixado anualmente pela lei orçamentária. Uma sessão conjunta do Congresso destinada a analisar os vetos presidenciais está marcada para a próxima quarta-feira. A pauta, no entanto, ainda não inclui as alterações nas regras eleitorais. O cientista político Rubens Figueiredo diz que a reforma tem mudanças positivas, mas faz um alerta. Felizmente, o presidente Bolsonaro vetou as ações que pretendiam aumentar o fundo partidário. O que vai acontecer agora é que essas medidas vão para o Congresso e muito provavelmente o Congresso vai derrubar esses vetos e possivelmente aumentará o fundo partidário, agindo mais uma vez em sentido contrário àquilo que a sociedade quer. Rubens Figueiredo reforça que Bolsonaro atendeu aos anseios da sociedade ao barrar a flexibilização de algumas normas para as eleições. O advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, explica como ficam as novas regras em caso de derrubada ou não dos vetos. Se os vetos do presidente forem derrubados, aí retornam todos aqueles pontos polêmicos que foram aprovados pela Câmara, e aí a Câmara acaba conseguindo o que queria desde o início. Diferente disso, se os vetos forem mantidos, aí a lei vai ser aplicada respeitando-se os vetos do presidente. Alberto Rolo ressalta que mudanças nas regras eleitorais precisam ser aprovadas até um ano antes de qualquer disputa nas urnas. Se o Congresso não conseguir agilizar a análise dos vetos nesta semana, o texto sancionado por Bolsonaro é aquele que vai valer em 2020. As indústrias brasileiras ampliaram as frotas próprias de veículos e estão recorrendo menos aos serviços dos caminhoneiros depois da criação da tabela do frete. Mais informações na reportagem de Vitor Brown. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a tabela do frete levou o setor a investir mais em frotas próprias de veículos e a empregar menos caminhoneiros autônomos. De acordo com o levantamento, entre 685 empresas consultadas, 16% dizem ter reduzido as contratações desses motoristas depois da greve de maio do ano passado. Em muitos casos, a solução encontrada pelas companhias para o transporte das mercadorias tem sido usar veículos próprios. 18% das indústrias relatam que passaram a utilizar mais as frotas internas desde a paralisação e apenas 3% diminuíram o uso. Para o gerente executivo de relacionamento com o Poder Executivo da CNI, Pablo Cesário, fica claro que a decisão de estabelecer preços mínimos para o frete prejudicou os caminhoneiros. Quem contratava autônomo começou a contratar empresa. Quem contratava empresa de transporte começou a contratar, a formar frota própria.
será um efeito não intencional e negativo, porque vai exatamente contra o que se pretendia, né? Quem formulou essa política, de que era melhorar a vida dos caminhoneiros. Segundo Pablo Cesário, a mudança aumenta os custos das indústrias. Serviços que nós éramos terceirizados, e eram terceirizados porque eles faziam melhor do que nós. Então, do que a indústria, do que quem produz. Nosso negócio é produzir, não era transportar. Então, o que aconteceu é que a gente teve que incorporar essas frotas e criar uma nova competência que nós não tínhamos. Ou seja, nós nos tornamos menos eficientes com isso. De acordo com as indústrias ouvidas pela CNI, o preço médio do frete agora está 11% acima do que era praticado antes da criação da tabela. Com o transporte mais caro, os preços dos produtos subiram. Segundo a pesquisa, a alta para o consumidor seria de, em média, 5%. Franceses prestam homenagem ao ex-presidente Jacques Chirac, morto aos 86 anos na última quinta-feira. Vitor Moraes. O tributo a Jacques Chirac foi organizado nesse domingo no Palais des Invalides, em Paris, lugar onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. Chirac governou a França de 95 a 2007 e morreu aos 86 anos na última quinta-feira. Nessa segunda será decretado o Dia de Luto Nacional e haverá uma cerimônia oficial com a presença de chefes de Estado e a presença do presidente Emmanuel Macron. A morte de Jacques Chirac, considerado o humanista, comoveu o país. Ele era uma figura da direita francesa que estava doente havia alguns anos e pouco aparecia em público. Desde quinta, cerca de 5.000 franceses assinaram os livros de condolências no Palais de l'Élysée, onde deixaram elogios e expressaram admiração pelo ex-presidente. Segundo uma pesquisa, Chirac, cuja popularidade não parou de crescer desde que deixou o poder em 2007, tornou-se o presidente mais amado pelos franceses. Ele é tão querido, mas tão querido que muitos preferem não mencionar os escândalos de corrupção. Em 2011, Chirac se tornou o primeiro ex-presidente francês a ser condenado a 2 anos de prisão por um caso de funcionários fantasmas na prefeitura de Paris. Mais tarde, a pena foi suspensa. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na semana passada a favor de uma tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. O entendimento que prevaleceu entre os ministros é o de que réus delatados têm o direito de falar por último nos processos em que também há réus delatores. Nesta semana, os ministros voltam a se reunir para concretizar a análise. Mais cedo, no Jornal da Manhã, o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, conversou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O que a gente viu foi que sempre existiu uma regra, e a regra do Código de Processo Penal, segundo a qual as pessoas que são réus no processo apresentam alegações finais em conjunto, em um prazo em comum. O Supremo, que fez esse julgamento, foi criar uma nova regra, ou melhor, derivar uma nova regra da Constituição. O Supremo entendeu que o princípio da ampla defesa deve fazer com que os réus delatados possam se manifestar por último, depois dos corréus delatores. O Supremo tem toda a legitimidade de emanar uma nova regra a partir da Constituição. Agora, isso não pode ser feito para trás, porque se isso for feito para trás, a cada hora que se cria uma nova regra, se aplica para trás, isso se torna contraproducente. Isso é injusto, isso gera prescrição de crimes, isso gera impunidade de réus poderosos, e ainda que a gente refaça todo o trabalho a partir dessa nova regra. Quem disse que daqui a 5 anos não virá uma nova regra aplicada para trás que derrube tudo de novo? O que não só os investigadores, mas também os empresários precisam mais no país é de segurança jurídica. É a mesma insegurança jurídica que o sistema de justiça produz em relação a contratos. Contratos são descumpridos e se fica décadas discutindo na justiça. Isso traz um ambiente ruim para os negócios, ruim para a responsabilização dos colarinhos brancos, ruim para o nosso sistema, que gera uma corrupção institucionalizada, sistêmica, de colarinhos brancos, de poderosos que estão no poder. Além disso, um segundo aspecto é de que, como o próprio Procurador-Geral da República novo ressaltou semana passada, e ele destacou também esse aspecto que eu destaquei, ele colocou mais um aspecto, ele falou que existe um princípio geral no nosso direito de que nenhuma anulação é feita sem que exista prejuízo para o réu. E quando existe prejuízo para o réu, ele alega. Ou seja, em segundo lugar, a anulação de caso só deveria acontecer, ainda que acontecesse para trás, o que já me parece injusto, inadequado, mas ainda que acontecesse
acontecesse, essa anulação deveria atingir só aqueles casos em que o próprio réu pediu para se manifestar depois dos seus corréus delatores. Isso restringiria muito os efeitos da decisão. Se não houver nenhuma modulação, se não houver nenhuma restrição de efeitos, esse novo precedente pode vir a anular mais de 130 condenações das cerca de 150 da Lava Jato. Seria um tremendo retrocesso na operação. A modulação deve ser... Bom dia primeiro, tudo bem, procurador? Bom dia, Vera. A modulação deve ser feita no julgamento na quarta-feira. O próprio presidente da Corte, Dias Toffoli, estaria aí disposto a propor algumas dessas balizas a que o senhor se referiu. Olhando em conjunto, essa decisão do Supremo, outras decisões do Congresso, a questão da Vaza Jato, que já vem aí desde junho, o senhor acha que a Lava Jato atravessa o seu momento mais delicado desde o seu início, lá em 2014? E como o senhor vê o futuro da operação daqui para frente? Com certeza, Vera. Vera, eu estou, aliás, tentando conversar com você, vou tentar te ligar mais tarde, viu? Tá bom. Eu mudei o telefone, mas talvez você não tenha meu novo telefone, eu vou tentar te ligar hoje ainda para conversar. Um prazer sempre falar com você. Tá bom. Hoje a Lava Jato vive o seu momento mais difícil desde o começo, realmente. E isso eu vejo que é muito em razão do momento eleitoral. Acabaram de passar as eleições e a gente já previa isso no ano passado. Agora, a accountability eleitoral, a prestação de contas, a responsabilização dos candidatos, dos políticos perante os seus eleitores, só vai acontecer daqui a 4 anos e os políticos contam com o esquecimento. Então, o que a gente viu passar no Congresso foi um projeto de lei contra supostos abusos de autoridade, que tem coisas boas sim, mas tem muita coisa que amarra investigações contra pessoas poderosas. É o que aconteceu na Itália, em que projetos anticorrupção foram substituídos, a pauta e a discussão foi substituída, como coloca o professor de Pisa, Alberto Vanucci, por uma pauta contra supostos abusos de autoridade numa grande marcha de retrocesso. A gente vê ainda no Congresso Nacional avançando ou sendo propostos aí alguns pacotes de maldades contra a operação. Um dos projetos proibiria delações de pessoas presas. A gente vê ainda a mudança de lei de financiamento sendo passada com uma série de dispositivos altamente questionáveis sob o ponto de vista de combate à corrupção. Está sendo proposto o foro privilegiado para todas as cautelares, o que colocaria o político no melhor dos mundos. Ele tem o processo da primeira à última instância, perderia o foro para o processo e para a investigação, podendo propor recursos a não acabar mais. Podendo alcançar prescrição, mas isso até seria bom se as cautelares ficassem também na primeira instância, porque toda investigação de corrupção precisa de quebra de sigilo bancário, fiscal, buscas e apreensões. Agora, essas cautelares teriam foro privilegiado, então o político poderia alcançar aí o melhor dos mundos. E ainda a gente vê um projeto para impedir que a Receita Federal comunique crimes. Então, no Congresso Nacional, a gente vê uma situação assim, delicada. A gente vê ainda no Judiciário uma série de decisões que vão afetar a Lava Jato, para o bem ou para o mal, nos próximos meses. A decisão da prisão em segunda instância, a gente tem essa decisão que deve ir a plenário, que barrou um conjunto de investigações e afastou 2 auditores fiscais. Tem uma decisão que está afetando investigações do país inteiro e que me assusta até o quanto ela não está sendo discutida, que é a decisão que barrou que a Receita e o COAF comunicassem crimes ao Ministério Público. Só na Lava Jato a gente tem mais de 500 comunicações de crimes feitas pela Receita. Tem esse caso Bendini e tem outros casos relevantes que vão ser decididos no Supremo Tribunal Federal. O que acontece lá pode ter um impacto muito bom ou devastador na Lava Jato. Procurador Deltan Dallagnol conversando conosco aqui na Jovem Pan, pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Procurador, bom dia. Eu quero voltar ao caso que iniciou essa entrevista, que vai ser decidido pelo STF esta semana. O que se alegou pela defesa é que o direito de defesa teria de alguma forma sido prejudicado em razão da apresentação de alegações finais dos 2 réus, o delatado e o delator. O que eu queria saber, do ponto de vista técnico, na fase de alegações finais, o réu que foi delatado, ele já teve acesso a todas as informações para que pudesse fazer uma defesa ampla e não ter esse direito de alguma maneira prejudicado ou não?
Bruno, em princípio, em geral, em regra, sim, mas tudo depende do caso concreto. Em geral, o que acontece? A pessoa faz uma acordo de delação, a gente tem essas informações e provas antes da denúncia, a gente usa tudo isso na denúncia. Normalmente, depois da acusação criminal inicial, a gente não apresenta novas provas produzidas pelo réu delator. Então, normalmente o processo, que é a partir da acusação, o exercício da defesa, por todos os réus, acontece de modo que todos já tenham conhecimento não só da acusação, que é delimitada na denúncia, essa peça inicial, que se chama tecnicamente de denúncia, mas delimitada também pelas provas até então apresentadas. Tem um momento também de interrogatório, em que réus delatados e delatores falam, e tem esse último momento de defesa, que é o momento das alegações finais. Então, em princípio, os próprios delatados já têm conhecimento de tudo e podem exercer sua ampla defesa. Mas não é impossível que um réu delator traga alguma informação nova, algum elemento novo para suas alegações finais. Aí teria que ser analisado caso a caso. Agora, o que a gente tem que perceber é que isso sempre existiu no nosso processo penal. Mesmo antes de acordos de delações, nada impede que um réu aponte o dedo para o outro. Nada impede que alguém confesse o crime e isso gera um efeito sobre o outro. E pior, pode todo mundo confessar num caso e todo mundo apontar o dedo uns para os outros. E aí, o que acontece? Quem fala por último? Tem uma série de questões que acho que não foram discutidas com toda a profundidade possível nesse caso. Procuradora Denise, quem está falando, bom dia. Bom dia, Denise. Como vai? Procurador, eu queria falar de dois assuntos, dois temas que surpreenderam todos nós e a opinião pública de modo geral na semana passada. De um lado, a história envolvendo o procurador Rodrigo Janot, não é? Depois a busca e a apreensão que foi feita, a ação do Supremo e ele declarando por vontade própria que teria ido armado no Supremo com a intenção de matar Gilmar Mendes. Eu queria saber o quanto que isso pode afetar e como é que o senhor viu o procedimento, inclusive do Supremo, em relação a isso. E a outra foi de os procuradores da Lava Jato em Curitiba solicitarem a progressão de pena do presidente Lula. Isso também surpreendeu muito a opinião pública e surgiu uma série de especulações quanto ao objetivo real dessa iniciativa. Vou começar pela última, que é que mais tem efeito prático, para depois ir para a anterior, tá? Bom, Denise, quando uma pessoa, digamos que uma pessoa, que você, diga assim, eu quero ser presa, posso eu, Estado, prender você porque você quer ser presa? Não, eu só posso exercer o poder de Estado, o poder de prisão, na exata medida da lei. E você não foi condenada, você não tem requisitos de prisão preventiva, você não pode ser presa ainda que você queira. Digamos que uma pessoa é condenada a cumprir pena no regime aberto. Pode essa pessoa pedir, não, eu quero ficar no regime fechado com todo mundo. Posso eu, com base na concordância ou no pedido dessa pessoa, colocá-la em regime fechado? Não. Se a gente assim fizer, a gente está sujeito até mesmo à responsabilidade. O que quer que aconteça lá, ou mesmo a gente está, independentemente do que aconteça lá, a gente está responsável por um excesso de poder do Estado. Um poder exercido além do que deveria ser exercido. Então, quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime, essa pessoa tem o direito, não só o direito à progressão de regime, mas o Estado não pode exercer o seu poder de prisão para além do que o Estado tem direito de exercer. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, e independentemente até nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente cumprir a lei, como a gente faria em relação a todos os demais presos. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena, nem mais, nem menos, nem mais pesado, nem mais leve. Teve uma série de alegações ao longo desse processo de que existiria um tratamento diferenciado que são infundadas. A gente está fazendo uma série de levantamentos para apresentar naquele processo em que ele alega a suspeição. Uma das alegações que a gente ouviu nos últimos tempos é que o processo teria corrido demais para afastar ele do pleito eleitoral. E a gente fez o levantamento do que aconteceu na primeira instância. E o processo dele está na média da duração de tempo. Além disso, a gente fez um levantamento sobre as penas aplicadas por ex-presidente. E as penas estão na média das penas aplicadas por corrupção e lavagem para todos os réus da Lava Jato. Ou seja, ele recebe o tratamento padrão e assim vai continuar recebendo. Essa é a nossa obrigação como agentes do Estado, tratar ele de modo igual aos demais. O procurador Deltan Dallagnol também comentou sobre o caso Rodrigo Janot, em que o ex-procurador-geral da República confessou que foi armado ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de atirar em Gilmar Mendes. Vamos conferir o que o procurador disse.
Bom, essa declaração do Janot de que ele teria cogitado matar um ministro do Supremo, é claro que ela contraria a ideia civilizatória segundo a qual nós todos devemos buscar resolver conflitos na justiça de modo civilizado, contraria ainda um princípio cristão segundo o qual a gente deve querer bem aos que nos querem mal, orar pelos que nos perseguem. Agora, é muito fácil julgar de fora, julgar sem ter vivido aquilo que ele viveu. O que eu posso falar é falar do Janot que eu conheci. Uma vez eu conversei com o Janot e essa conversa nunca saiu da minha mente. Ele estava dizendo assim, Deltan, sabe o que os ministros do Supremo esperam de um procurador-geral? E no meu desconhecimento, nunca cheguei perto, né, da PGR, assim, em termos institucionais, de me tornar subprocurador-geral, isso é uma longa carreira para chegar lá. Ele colocou assim, olha, o que eles esperam de mim não é que eu seja fraco ou que eu seja forte, o que eles esperam de mim é que eu seja equilibrado, que eu seja ponderado. E é isso que eu sempre vi no perfil dele. Essa declaração dele destoa completamente do perfil de atuação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Agora, sem minimizar a gravidade de um reconhecimento como que ele fez, o que me preocupa mais ainda não é a cogitação, não é que isso tenha passado pela cabeça. Uma vez teve uma entrevista da esposa do Billy Graham, um grande evangelizador, e perguntaram para ela o seguinte, falaram assim, olha, você já pensou em divórcio alguma vez? Vocês estão casados há tantos anos? E ela respondeu, olha, divórcio não, mas homicídio sim, várias vezes. O que me preocupa, para além da cogitação, assim, o que me preocupa é a reação que aconteceu totalmente destemperada de uma instituição, do Supremo Tribunal Federal, quando faltou, na minha visão, juridicidade na reação. O que existiu ali foi uma busca e apreensão em relação a uma cogitação. A gente estuda uma lição básica do direito penal, que a simples cogitação de fazer algo errado não é aquele algo errado. Você simplesmente cogitar algo errado não é crime. Se vocês agora que estão me entrevistando, ou os ouvintes, cogitarem roubar um banco, cogitarem matar alguém, cogitarem o que quer que seja, por pior que seja o crime, simplesmente isso passar na cabeça não é punível. A gente não pode punir alguém por pensamentos. Então, se você não pode punir alguém, se isso não é indício de um crime, se não tem qualquer indício de um crime, essa pessoa não pode sofrer uma busca e apreensão, ainda mais no inquérito que foi instaurado pelo próprio Supremo, pelo próprio juiz, o que já é uma coisa esquisita, que foi distribuído sem livre distribuição, que viola o princípio do juiz natural, que vem sendo conduzido sem a participação do Ministério Público, que deveria ser a autoridade competente. É algo que foge completamente dos padrões e se fosse feito por um juiz de primeira instância, teria maior gritaria, se falaria que esse juiz está querendo instaurar uma ditadura do judiciário, ele está agindo de modo completamente errado, mas o que mais me assusta é que isso vem acontecendo no Supremo há meses e talvez a discussão disso esteja acontecendo, mas não talvez no grau em que deveria acontecer. Porque isso é uma grave violação, na minha perspectiva, das regras do direito. Disponível no canal do YouTube Jovem Pan News. Agora são 11h29 e a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias desta segunda-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o Pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bico. Entrevistas exclusivas. Quanto que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né, que é o game? Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente, uma das mulheres mais maravilhosas desse país, a Pra Frentex, Cléo, senhoras. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Alto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor.
Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. Fala galera que está assistindo a Jovem Pan, tudo bom? Eu sou o Pedro do canal Bookster e hoje eu vim dar uma dica de um livro excelente que aí bombou na lista de mais vendidos, principalmente depois que foi vencedor do prêmio Pulitzer de 2017 e depois de ter sido muito elogiado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O livro chama Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, um autor norte-americano também. E ele vai trazer aqui a história dos escravos e do sofrimento, da escravidão no sul dos Estados Unidos do século XIX e de como existiam as rotas de fuga desses escravos para conseguir fugir para a parte norte do país, onde a escravidão já tinha sido abolida. É um livro bem impactante. Se você quiser assistir um vídeo mais completo da resenha sobre esse livro, passa lá no canal. Também tem várias outras dicas de livros e de como ler mais. Espero vocês lá e boas leituras. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E para você que está chegando agora, vamos às principais notícias desta manhã com o nosso Top 10. STF Lava Jato. Novo PGR, Augusto Aras, diz que decisão do STF sobre delatados não deve ser aplicada a processos já concluídos. Política. Magistrados vão ao Supremo Tribunal Federal contra a lei de abuso de autoridade. Caso Agatha Félix. Polícia Civil faz amanhã reconstituição da morte de menina baleada no Complexo do Alemão. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chama a violência de genocídio e diz que vai à ONU pedir sanções a países que vendem armas ao Brasil. Desastre em Brumadinho. Número de vítimas identificadas da tragédia da Vale sobe para 250. Transporte público. Prazo para uso do bilhete único comum com crédito acima de R$ 43 termina nesta segunda-feira. Novo planeta. Cientistas descobrem astro gigante, que segundo eles, não deveria existir. Robôs e fake news. WhatsApp bane ao menos 1,5 milhão de contas no Brasil por má utilização. Economia. Forever 21 pede recuperação judicial e pode fechar lojas no Brasil. Incêndio em refinaria. Bombeiros levam 6 horas e meia para apagar incêndio na Revap, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Agora são 11 horas e 34 minutos e a gente vai ao Ceará conversar com o Igor Silveira, que traz os destaques desta segunda-feira. Oi, Igor, bom dia para você. Muito bom dia para você, Nicole, e bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o Ceará vive o seu 11º dia de ataques violentos, são 11 dias de ataques violentos no estado, mas com uma intensidade bem menor. Hoje, um posto de combustível e um caminhão foram incendiados na Grande Fortaleza. Já são 110 ataques desde o último dia 20 deste mês, com 147 pessoas presas até o momento nessa onda de violência que perdeu força após a operação policial da última sexta-feira, que prendeu mais de 40 pessoas, isso sexta passada, dia 27 de setembro. O governador do Ceará, Camilo Santana, ele afirma que as ações de combate continuam em andamento aqui contra as facções que ordenam esses ataques no Ceará. Vamos ouvir então Camilo Santana, governador do estado do Ceará.
Então a polícia tem procurado dar respostas em relação não só ao crime organizado no Estado, mas também às recentes ações criminosas realizadas no Estado. A nossa determinação é rigor e disciplina no sistema prisional, a possibilidade de regalia dentro do sistema é zero. Então isso tudo é uma reação contínua, porque o Estado tem trabalhado para desmantelar o crime organizado no Estado. Isso incomoda, há reações. Bom, Nicole, de fato já há essa sensação na população de que o clima no estado é melhor após 11 dias, com a redução desses ataques. Essa que é a segunda onda de violência no Ceará em 9 meses, apenas este ano, 2019. Agora, mudando de assunto, um fato que marcou também o fim de semana aqui no estado foi o acidente com 2 composições do VLT em Fortaleza, isso no último sábado. Foram 38 pessoas feridas, 2 delas maquinistas dos trens que estão internados em hospitais da rede privada aqui de Fortaleza. Os demais foram liberados ainda no sábado com ferimentos leves. O coronel Eduardo Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará, ele conta como é que foi essa operação de resgate no último sábado desse acidente. Vamos ouvir então o coronel Eduardo Holanda, do Corpo de Bombeiros do Ceará. 2 dessas vítimas, a gente está no que chama no estado intermediário, no que se refere às condições, mas todas estáveis, todas conscientes. Como os maquinistas especificamente estavam presos na ferragem, a gente teve que usar desencarceradores, equipamentos que a gente pudesse fazer a liberação, a extração dessas vítimas e a posterior condução. Vamos amenizar agora aqui um pouco o noticiário, mudando de assunto, porque ele voltou. Rogério Ceni é o novo técnico do Fortaleza. Ele volta para comandar o time na Série A do Brasileiro até o final deste ano. Ceni havia deixado o Leão no mês passado para comandar o Cruzeiro, onde ficou apenas 46 dias e foi demitido. Pelo Fortaleza, ele foi campeão cearense, campeão do Nordeste e também campeão da 2ª Divisão Nacional do ano passado, a Série B do Brasileirão. E ele já faz sua estreia hoje no Castelão, diante do Botafogo, partida que acontece às 8 da noite aqui na capital cearense, Nicole. É isso aí, Igor Silveira, direto do Ceará. Muito obrigada pelas informações, Igor. Bom dia e boa semana para você. Muito obrigado, bom dia a todos e uma ótima semana. Hackers presos na operação Spoofing têm as prisões temporárias convertidas em preventivas e devem passar hoje por audiências de custódia. Reportagem de Vitor Brown. Os 2 homens presos na segunda fase da Operação Spoofing da Polícia Federal, que investiga invasões de celulares de autoridades, devem passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira. No final de semana, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, converteu as prisões de Tiago Eliezer Martins dos Santos e Luiz Molição de temporárias para preventivas. Com isso, eles não têm prazo para deixar a cadeia. Segundo as investigações, os 2 integram o grupo que interceptou celulares de procuradores da Lava Jato e de autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Como os detalhes da investigação estão sob sigilo, não se sabe exatamente o papel desempenhado pelos 2 no esquema de hackeamentos. Na primeira etapa da Operação Spoofing, em julho, outras 4 pessoas foram presas, entre elas Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, apontado como líder do grupo responsável pelos ataques. Todos continuam presos em Brasília. Em depoimento, Vermelho confirmou ter repassado as mensagens roubadas para o site da Intercept Brasil, mas disse que não recebeu nenhum dinheiro em troca dos diálogos e que sempre se comunicou com o jornalista Glenn Greenwald de maneira virtual, sem revelar a própria identidade. O presidente da CPI das Fake News afirma que seria um prazer receber Jair Bolsonaro na comissão. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, negou perseguições e disse que tem tentado conduzir a comissão com total isenção. O parlamentar destaca que talvez valha a pena convidar o vereador Carlos Bolsonaro e disse que o trabalho da CPI é investigar e criar leis para punir e para coibir quem espalha notícias falsas. Enquanto isso, o jornal Folha de São Paulo informou que o senador usou R$566 mil de verba pública em empresas da família e de um assessor, mas Ângelo Coronel nega qualquer irregularidade.
Justiça de São Paulo recebe denúncia e Nájila Trindade e o marido viram réus por fraude processual no caso Neymar. O Ministério Público acusa a modelo e o ex-marido dela, Stevens Alves, de dificultarem as investigações da Polícia Civil. Nájila Trindade ainda teve a denúncia por denunciação caluniosa e extorsão rejeitada. A Justiça deu 10 dias para as defesas se manifestarem. Wilson Witzel quer fechamento das fronteiras do Brasil com a Bolívia, Paraguai e Colômbia. O governador do Rio de Janeiro disse em entrevista durante o Rock in Rio que vai recorrer à ONU para que a medida seja adotada. Segundo Witzel, os 3 países são responsáveis pelo tráfico de armas que entra no estado. Ele revelou ainda que convidou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a ida à ONU, mas até o momento não obteve resposta. Proposta orçamentária para 2020 da Prefeitura de São Paulo prevê aumento nos investimentos da cidade. Vitor Moraes. Será apresentado à Câmara Municipal nesta segunda-feira o projeto de lei orçamentária anual para 2020, com o total previsto de 69 bilhões de reais. As secretarias de Educação, Saúde e Segurança Urbana terão aumento em seus orçamentos. Dentro desse valor total, vale o destaque no montante previsto para investimentos na cidade, 7 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, foram orçados 5 bilhões e 400 milhões. Nessa mesma linha, destaca-se a redução na despesa com o subsídio do transporte público municipal, com previsão de pouco mais de 2 bilhões no ano que vem. Na educação, o foco é no aumento de vagas em creches, por meio de quase 3 bilhões de reais, que serão destinados à manutenção e operação nos centros de educação infantil. Na área da saúde, o orçamento proposto alcança 11 bilhões e 800 milhões para as ações relacionadas ao atendimento ambulatório básico, especialidades e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, além da operação de hospitais e manutenção de unidades básicas de saúde. Nesse setor, a Prefeitura tem buscado novas fontes de financiamento, como, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e que está contemplado no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, com valores acima de 230 milhões de reais. E ocorre nesta manhã no Palácio dos Bandeirantes um evento de empreendedorismo do qual marcou presença o atual governador de São Paulo, João Dória. Quem fala conosco sobre esse assunto é a repórter Marcela Lorenzetto. Bom dia! É isso, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, o governador de São Paulo, João Dória, faz articulações já mirando 2022. Na manhã dessa segunda-feira, o Palácio dos Bandeirantes foi palco de um seminário sobre empreendedorismo voltado para prefeitos e também agentes públicos de mais de 600 cidades do estado. O governador aproveitou a oportunidade para anunciar a liberação também de alguns recursos para essas cidades, né? No fim de semana, João Dória esteve de viagem, foi ao Rio de Janeiro, participou do encontro do novo PSDB e também anunciou a pré-candidatura de Mariana Ribas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse evento no Rio, alguns políticos de outros partidos marcaram presença, como por exemplo Eduardo Paes, que é um dos pré-candidatos aí visados à Prefeitura do Rio de Janeiro. Falando sobre esse assunto nesta segunda-feira, João Dória disse que o apoio a Mariana Ribas obviamente está mantido e que essa aproximação de políticos é uma formação, uma força de centro que visa justamente combater os extremismos na política. Estamos felizes também porque os dois pré-candidatos do do Cidadania e também do DEM, o DEM especificamente Eduardo Paes e do Cidadania o Marcelo, estiveram lá presentes. Isso é bom, isso mostra que estamos construindo uma força de centro democrático em torno das eleições municipais no Rio de Janeiro e em outros estados, mas especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Mas a nossa candidata é Mariana Ribas. E olha só, o governador João Dória também comentou a questão do orçamento de 2020 que deve ser entregue à Assembleia Legislativa do Estado, né? Sem muitos detalhes, o governador disse apenas que vai
vai buscar melhores soluções para corrigir os erros do orçamento passado. Mas o orçamento está sendo construído com muito cuidado para que ele possa ser cumprido e possamos também corrigir algumas falhas do último orçamento realizado pelo meu antecessor, para que o ano que vem o cumprimento, sobretudo nas metas sociais, possam ser feitos com recursos, mas também com a segurança de que nós estamos economizando no custeio e focando em infraestrutura, serviços e na área social. O evento aqui no Palácio dos Bandeirantes continua com esses prefeitos e agentes públicos de diversas cidades do estado. Eu sigo aqui acompanhando, qualquer novidade eu volto na programação. Da Zona Sul de São Paulo, voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Marcela, pelas informações, e qualquer novidade você volta aqui com a gente. Às vésperas de outubro, uma pesquisa destaca que há ainda muita desinformação sobre o câncer de mama. Quem traz mais informações a respeito desse assunto é a repórter Natasha Mazaro. Boa parte dos brasileiros ainda desconhece informações básicas sobre o câncer de mama. A conclusão é de uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, que entrevistou 2.000 pessoas em 5 capitais do país. Cerca de 71% dos entrevistados dizem acreditar que a doença está relacionada a fatores genéticos. No entanto, a literatura médica mostra que causas hereditárias estão ligadas a apenas 5 a 10% dos tumores e que os hábitos de vida, como o consumo de álcool e o sedentarismo, influenciam no aparecimento do câncer de mama. A oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, Marina Sarrad, afirma que as notícias falsas atrapalham muito no diagnóstico precoce e até no tratamento da doença. Uma das coisas que surgiu na pesquisa foi a questão do uso do forno de micro-ondas. As pessoas ainda acreditam que isso possa ter a ver com o surgimento do câncer. Também o uso de determinado tipo de sutiã, estando associado ao surgimento de um câncer de mama, quando a gente sabe que essas coisas não são verdade, e isso nos preocupa bastante. Então, acho que a nossa missão aí no Outubro Rosa é disseminar informação de qualidade e para dar mais segurança para as nossas pacientes. Ainda segundo a pesquisa, quase 80% dos entrevistados afirmaram que o autoexame é a principal forma de detectar a doença no estágio inicial. Mas a oncologista explica que, na verdade, quando o tumor é palpável, muitas vezes já está avançado. A especialista destaca que a mamografia é a maneira mais precisa para detectar alterações precocemente. Que o autoexame, ele vai detectar um tumor que já seja maior. Quando a mulher consegue palpar o tumor, ele já vai ter 2 ou 3 centímetros. Na mamografia, o tumor tem milímetros. É esse que a gente quer buscar. Ali a chance de cura é maior e a mulher vai poder tratar com tratamentos às vezes menos invasivos. Em maio do ano passado, na véspera do Dia das Mães, a cantora lírica Carmen Stefani Oliveira, de 29 anos, descobriu que estava com câncer de mama. Eu descobri durante um exame de rotina. Na verdade, eu tinha já ido em 2 ginecologistas que sentiram o caroço, mas não me pediram nenhum exame para verificá-lo, porque me disseram que muito provavelmente era hormonal e que com 2 ou 3 menstruações ele sairia. Então eu esperei, eles não saíram e eu mesma voltei na ginecologista e solicitei um pedido de ultrassom. Após fazer um ultrassom, uma biópsia confirmou a doença de Karen. Ela explica que descobriu o câncer no estágio inicial e que o tratamento se encerrou em fevereiro deste ano. Eu queria falar para você que começou agora o tratamento ou que está no meio, que está muito cansado, que isso também vai passar. Tenha muita paciência e acredite em você, e eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai sair muito mais forte disso. Você vai tirar muitas lições que vão mudar a sua vida. Há mais de 15 anos, o Brasil participa do movimento mundial Outubro Rosa. Neste ano, mais ações serão realizadas novamente em várias partes do país. O governo federal quer inovar política de moradias populares e, em lugar de vender o imóvel, deve fazer um contrato de leasing. O interessado aluga o imóvel por um prazo de 20 anos e, ao final, torna-se proprietário dele. O alvo é a população que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, algo entre R$2.000 e R$5.000 por mês. O governo ofereceria terrenos à iniciativa privada para a construção das moradias. Justiça Gaúcha julga constitucional a lei do município de Caxias do Sul, que
que obriga o executivo e a concessionárias de serviços públicos a emitir faturas em braille para deficientes visuais. O executivo recorreu da lei promulgada pela Câmara Municipal. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul levou em conta um parecer dizendo que a lei apenas reitera o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 62 dispõe que é assegurado à pessoa com deficiência, mediante uma solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobrança de tributos em formato acessível. Marinha coloca à venda o porta-aviões São Paulo, desativado em novembro passado por ser considerado obsoleto. O equipamento desloca 33 mil toneladas e tem 10 andares de altura. O preço, apesar de salgado, é considerado uma pichincha, R$5.300.000. O aproveitamento pode se dar mediante a adaptação do São Paulo para atender a finalidades como shopping center, local de eventos e assemelhados. Se ninguém se interessar por esse aproveitamento, o porta-aviões será mesmo vendido para desmanche. E no Rio de Janeiro, um final de semana com muitas mortes e casos de balas perdidas. Rodrigo Viga traz as informações. Foi um final de semana marcado por casos de violência e de criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Em Benfica, bairro da periferia, zona norte do Rio de Janeiro, 3 pessoas que estavam dentro de um ônibus coletivo foram atingidas por balas perdidas. O ônibus passava pelo local justamente em um momento que havia uma perseguição policial. Policiais militares estavam trocando tiros com 2 ocupantes de uma motocicleta. Um deles foi ferido e acabou sendo preso. O outro conseguiu escapar. As vítimas de balas perdidas também foram levadas para um hospital da região central do Rio de Janeiro. Segundo estatísticas extraoficiais, já são cerca de 40 mortes por balas perdidas no estado do Rio de Janeiro e mais de 140 ocorrências. No aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, um homem que vinha de Belém, no Pará, foi detido por Polícia Federal e Receita Federal. Na bagagem, este homem estava transportando nada mais, nada menos do que 850 mil euros, aproximadamente 4 milhões de reais. O homem não soube explicar a procedência do dinheiro. Receita e Polícia Federal suspeitam que era dinheiro ilegal, irregular, que seria inclusive utilizado para ilícitos aqui no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, 4 corpos foram encontrados em Nova Iguaçu neste final de semana, perto de um destacamento da polícia, em um terreno baldio. Entre as vítimas, um homem de 51 anos de idade que foi retirado dentro de casa, na presença da família, e outros 3 jovens de 15, 17 e 18 anos de idade. A polícia, a divisão de homicídios da Baixada, investiga se há correlação entre essas mortes. Durante o final de semana, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou a dizer que a cidade do Rio de Janeiro é a segunda mais segura do Brasil. Mais um estudo do Ministério Público, divulgado também no final de semana, apontou que nos locais onde há mais mortes em intervenções policiais, não está havendo, em sua maioria, redução nos índices de criminalidade. Só para lembrar que de janeiro a agosto deste ano, quase 1.300 pessoas morreram em operações da Polícia Fluminense. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. E vamos agora a Bauru, de onde Alexandre Pitoli traz o destaque desta segunda-feira. Oi, Pitoli, bom dia para você. Bom dia para você também que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Mais um crime bárbaro choca a região centro-oeste do estado de São Paulo. Desta vez foi em Bauru, crime cometido no último sábado. Uma menina de apenas 20 anos, Elissandra Vieira, foi morta, degolada pelo próprio marido com requintes de crueldade. A morte foi registrada, vista pelos filhos de 2 e 3 anos de idade. A filha mais velha, de 3 anos, chegou a pular o muro da casa
casa para tentar chamar os vizinhos, para tentar então salvar a própria mãe. Entretanto, a polícia foi acionada, chegou e encontrou o cadeado da casa fechado, portão trancado, teve que saltar o muro e Elisandra já estava sem vida. O marido, que praticou o crime, foi encontrado na vizinhança. José Walton da Silva, de 25 anos, já está preso. Havia suspeita de que Elisandra estivesse grávida, mas a informação não foi confirmada. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Lava Jato recupera mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais de delatores. A quantia corresponde a 60% do que foi prometido pelos colaboradores que acertaram acordos com as forças-tarefas do Paraná e do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, o repasse foi feito por 221 delatores. A família de Dario Messer, o doleiro dos doleiros, é campeã. Já devolveu o equivalente a 370 milhões de reais em dinheiro, imóveis, joias e obras de arte. Fugindo da crise, 105 mil brasileiros viviam em Portugal no ano passado. Esse é um acréscimo de mais de 23% sobre o número de residentes na comparação com 2017. Brasileiros lideraram o número de títulos de residências emitidos, 28.210. A nacionalidade corresponde a 21% dos imigrantes estrangeiros que vivem em Portugal. Donald Trump diz que merece conhecer delator que motivou o processo de impeachment nos Estados Unidos. Em postagem no Twitter, na noite deste domingo, o presidente norte-americano afirmou que o teor divulgado pelo acusador é impreciso e fraudulento. O manifesto é parte da estratégia dos republicanos contra os democratas e, em entrevista à rede ABC, o advogado de Trump chamou a denúncia de boato. O presidente dos Estados Unidos é alvo de um processo por conta de conversas com o presidente da Ucrânia sobre um pedido de investigação contra a família Biden. No automobilismo, Lewis Hamilton vence a GP da Rússia. Mais informações com Alex Ruffo. Um fim de semana bem cinza e nublado para a equipe Ferrari no circuito de Sochi, que mais uma vez causou uma grande polêmica com a sua já tradicional ordem de equipe. Com uma estratégia perfeita na largada, Sebastian Vettel encostou no pole position Charles Leclerc e utilizou o vácuo do carro do seu companheiro para tomar a segunda posição de Hamilton e logo na primeira freada o jogo de equipe falou mais forte que o ronco do motor de Leclerc e deixou Vettel na liderança da prova com o acordo de devolver a posição para o monegasco na primeira oportunidade. Só que mesmo com as oportunidades, Vettel não cumpriu o acordo e essa inversão de posições só aconteceu praticamente na metade da corrida com a parada de Vettel para a troca de pneus. 2 voltas depois, uma ironia do destino colocaria as 2 Mercedes na frente. Vettel abandonou com problemas no motor, o que provocou a entrada do safety car virtual. A equipe Mercedes aproveitou bem o infortúnio do alemão para chamar os seus 2 pilotos para a troca de pneus. Essa parada estratégica colocou o inglês na frente, com seu fiel escudeiro logo atrás, para garantir à Mercedes a 6ª vitória em 6 provas disputadas na Rússia. Hamilton não vencia desde o GP da Hungria e chegou a declarar que a evolução da Ferrari era superior à evolução da Mercedes. Tanto na Singapura como no circuito da Rússia, as longas retas favorecem o forte motor do cavalinho rampante. Algumas correções do projeto aerodinâmico colocaram a Ferrari mais no chão, com melhor downforce e consequente melhor saída de curvas de baixa, privilégio até então da equipe alemã comandada por Toto Wolff. A 4ª pole consecutiva de Leclerc na temporada, as suas vitórias na Bélgica e na Itália e o primeiro lugar de Vettel na Singapura endossam um comentário do pentacampeão mundial de Fórmula 1. No ano passado, Hamilton chegava em Sochi com 40 pontos de vantagem para Vettel e encerrava o campeonato como pentacampeão com 2 provas de antecipação. Com a vitória de ontem, o inglês sai da Rússia com 110 pontos de vantagem para Charles Leclerc e 73 para o seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, o que lhe dá uma vantagem suficiente para erguer a taça de ex-campeão mundial de Fórmula 1 no GP do México, com 3 provas de antecipação e ficar a apenas um título do maior campeão de todos os tempos, Michael Schumacher. Alex Ruffo para o Jornal da Manhã. E agora são 11h59 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima semana a todos e a gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News. Jovem Pan.